Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês todos os domingos, de forma online, e a gente entende que esse momento é um momento em que nós adoraríamos estar juntos, mas por conta desse tempo que a gente está vivendo de pandemia, achamos melhor fazer de forma online, e o nosso desejo é que você seja abençoado em casa. Eu quero te pedir para você compartilhar esse link aí com o maior número de pessoas, para que muita gente seja abençoada nessa noite, tá bom? Vamos nos render, vamos adorar, vamos nos prostrar diante daquele que vive e reina para sempre. O nome dele é Jesus. A ele a honra, a glória e o louvor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Oh, oh, oh. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, para você também, preparado para mim, para você também, preparado para mim, para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Você pode cantar comigo? Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, oh,
aqui, Jesus. Eis-me aqui. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Ah, Senhor, como eu preciso de Ti, Senhor. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos, perdido estou. Guia-me por Teu amor, ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. E se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. E se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. Oh, Senhor, de Ti preciso, mais e mais eu preciso. Cante, meu defensor, justo e de Ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Cante isso, cante isso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso.
terra passará, o teu amor não mudará. Por tua graça, pedra angular, voltou a respirar. Quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Tu ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. De coração, nós te amamos, Senhor. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos.
Nós sempre usamos essa expressão, Deus te ama, Jesus te ama. Mas é tão bom também, é bom que haja reciprocidade. Eu também preciso dizer, Jesus, eu te amo. Como eu te amo, Jesus. Tu és tudo, tudo para nós. E nessa noite eu quero te convidar, então, a declarar o seu amor a Jesus, a sua devoção a Ele. Somente a Ele a honra, a glória e o louvor. Então faça isso agora neste momento. Jesus, como nós amamos o Senhor. O Senhor é o amor da nossa vida. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é o nosso pastor. E nós te amamos não pelo que o Senhor tem feito, mas por quem o Senhor é. De fato, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Nós estamos alegres, sim. Mas nós não te adoramos por isso. Nós não te amamos por isso. Nosso amor não está condicionado a isso, ao que o Senhor dá para nós, o que o Senhor faz por nós. Nós te amamos por quem o Senhor é. Que na nossa vida sempre, sempre, sempre possamos ter essa palavra dos nossos lábios. Ah, Jesus, nós te amamos. Tu és tudo, 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 tudo para nós. Jesus, te amamos. Como te amamos. Te adoramos de coração. Você pode cantar isso? Jesus, Jesus, te amamos. Como te amamos, como te amamos, te adoramos, te adoramos de coração, de coração, de coração. Aleluia. Eu quero te convidar nesse tempo para demonstrar o seu amor ao Senhor, entregando a Ele o seu dízimo, a sua oferta. Na tela ao lado existe aí o nosso QR Code e também a conta da nossa igreja. E enquanto nós estamos falando aqui, algumas imagens estão sendo mostradas a vocês, da nossa igreja, dos nossos projetos também que nós atuamos. Eu quero te convidar a fazer parte desse projeto, desse sonho. Eu sei que Deus tem feito grandes coisas por nós. E nós simplesmente vamos devolver ao Senhor. Devolver uma parte daquilo que Ele tem dado a nós. E eu sei que Deus, Ele é aquele que dá a semente, é aquele que faz tudo em nós, através de nós. E Ele vai superabundar na nossa vida. Dará além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. E a minha oração é que Deus te abençoe muitíssimo, tá bom? Então, oferte, dizime, tem aí todas as informações com QR Code, a conta da nossa igreja, as nossas redes sociais para você também acompanhar todo o nosso projeto, o que nós temos feito. E a minha oração é que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos, amém? Nós iremos agora ouvir uma palavra pelo nosso pastor Eli. E o meu desejo é que esta palavra possa, dar sabedoria a você, possa abrir os seus olhos e que Deus possa dar direções corretas para você, tá bom? Então abre o seu coração e que essa palavra possa cair profundamente no seu ser e que você seja transformado por essa palavra no nome de Jesus. Deus te abençoe e fiquem todos na paz. O ano está começando, ainda 2021 está diante de nós e talvez uma maneira que você que tem estado conosco no Redenção TV, seja exatamente pensar como está se dando a vida dependendo do que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo em relação à pandemia. Mas eu queria te convidar nesse tempo de encontro que nós estamos tendo, pode ser à noite ou quando você estiver ouvindo essa mensagem, a se voltar para Deus, que é dono de todas as coisas e que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. Então eu quero te convidar a falar com Ele, a buscá-lo para que Ele dirija a sua vida
E a minha expectativa é que a gente esteja muito próximo. Semana passada eu falei sobre nós estarmos voltando a diversas ações com muito cuidado. Nós ainda estamos numa fase final da nossa preparação do lugar onde Redenção Igreja, Projeto Redenção vão acontecer. E eu quero que você que quer estar perto de nós, eu quero te convidar a entrar em contato, usar os nossos canais que estão aí na tela para você falar conosco, falar comigo, Eli Moreira. Vai ser um privilégio ter você mais perto. E eu quero te convidar a ouvir essas palavras de Jesus no maior sermão que já foi pregado na face da terra, o Sermão do Monte, pregado por Jesus. Por isso eu vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou 50 centímetros ao curso da sua vida? Porque vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não fiquem inquietos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queria convidar você para aprender com o Senhor Jesus, o Mestre Jesus, sobre lições com pássaros e flores. Quando Jesus escreveu esse texto, a situação do mundo era muito diferente da nossa. Pessoas morriam por pestes e não havia nenhuma medicação, nem prevista, nem por prever. A medicina não tinha recursos. O alimento não tinha como ser guardado como nós podemos fazer hoje. Então o alimento era uma coisa perecível, muito perecível. Por mais que houvessem caminhos para tentar guardar o alimento era muito mais perecível. As relações políticas eram exercidas através da força. Era a força que fazia com que uma nação dominasse a outra, uma vila esboçasse poder sobre outra vila. Ou seja, as relações eram muito, muito fugazes. E as pessoas nasciam numa determinada classe social, numa determinada situação de pobreza e de miséria, e elas iam morrer naquela situação. Então, quando Jesus começa a falar para as pessoas daquele tempo, ele não está falando para as pessoas daquele tempo, ele está falando para as pessoas de todo o tempo sobre o que nós podemos aprender com ele, Jesus, sobre a ansiedade que nós temos sobre o dia de amanhã, sobre a ansiedade e a incerteza que nós temos sobre as coisas que nós não conseguimos adquirir, sobre a ansiedade que nós temos para com os nossos filhos, para com as despesas que nós temos dificuldade de pagar, para os relacionamentos que estão, de fato, com a pandemia mais destruídos ainda, com mais dificuldade. Então essas palavras de Jesus, essas lições com pássaros e flores, em primeiro lugar, a palavra de Jesus nos diz assim: abra os seus olhos para ver os pássaros. Coloque de frente dos seus olhos, talvez literalmente seria isso. Coloque de frente dos teus olhos os pássaros para que você possa ver, você possa aprender uma lição. E a primeira lição que a gente aprende quando a gente olha para os pássaros é que eles não plantam.
Um passarinho, ele não tem um pomar. Um passarinho, ele não planta nem soja, nem trigo. Mas ele se alimenta de soja, de trigo, de frutos, né? Ele não tem noção de trabalho e de sofrimento. E a gente que trabalha, a gente tem uma situação muito difícil. Muitos dos nossos trabalhos, das nossas lutas, elas geram sofrimento, sabe? E a gente tem uma ideia sobre o domínio do fruto. A gente, quem planta, se você que está nos ouvindo aqui ou me ouvindo nessa meditação, se você é uma pessoa que planta, o que você vai colher você pode negociar, sabe, por quantidades, por sacas, né? O teu dinheiro vai ser aquilo que você vai produzir. A gente é muito assim, a gente é muito... quer dominar o fruto. As aves, elas não semeiam, ou seja, elas não estão trabalhando com o dia de amanhã e não estão trabalhando muitas vezes nem com uma previsão para o dia de hoje. Elas não semeiam, elas não têm essa ideia de domínio, elas também não colhem. Eu acho que uma das coisas mais incríveis da vida humana é o tempo da colheita, que é quando você então, aquela ideia de domínio que eu falei, ela se consolida. E você passa a dominar de verdade, ou seja, você recebeu aquilo que você planejou, você recolheu aquilo que você plantou. E essa sensação que a gente tem, principalmente na colheita, é que tudo depende de nós. Porque a colheita ela tem um prazo para ser executado, né? Para os frutos serem colhidos e para que eles sejam comercializados. Existe um prazo. Nesse momento, aquele que semeia, ele se sente dono sobre o resultado, ou seja, o que ele fizer vai gerar um resultado. Jesus diz, as aves não colhem e elas não têm como poupar. E isso é assustador, porque Jesus está dizendo, olhem para as aves, aprendam com elas. Não, elas não têm como poupar. Por quê? Elas não ajuntam em celeiros, elas não têm silos. Hoje nós não temos celeiros mais, nós temos silos que eles são capazes de armazenar milhões de toneladas, sabe? De toneladas de cereais e outros produtos do campo. As aves não têm como poupar. Poupar é um problema muito grande na nossa vida inteira. E eu não estou dizendo que você não deva guardar nada, não estou dizendo nada disso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes na nossa vida a gente poupa o que é essencial e desperdiça. Aliás, a gente poupa o que não é essencial e desperdiça o que é essencial. Quantas vezes a gente está poupando a nossa vida para nos abrirmos para um grande amor, mas estamos de verdade gastando nosso tempo com algo que vai ser passageiro, que no futuro vai se mostrar irrelevante para nós. Nós gostamos, como seres humanos, muito de poupar. E nós queremos poupar porque a poupança que nós fazemos, ou seja, a maneira como nós guardamos a nossa vida e os nossos interesses, os nossos desejos, os nossos talentos, os nossos recursos, nos dão a sensação de que isso nos garantirá o futuro. E Jesus diz, as aves, elas não poupam. Elas não poupam. Para nós, poupar é ter um amanhã. Para as criaturas irracionais criadas por Deus, como as aves, o amanhã é Deus. Ela confia que Deus, que o Criador, para quem ela louva, e a maneira como ela vive, ela está plena naquele dia que ela está vivendo. Ela não tem controle sobre o amanhã e ela não entende que poupar o seu voo vai fazê-la menos feliz ou mais feliz. Ela é feliz, sem necessariamente estar poupando, como nós achamos que seria essencial para a nossa felicidade. O que as aves compreendem é que elas estão debaixo do cuidado de Deus. Os pássaros, eles têm algumas coisas que precisamos entender quando nós olhamos para ele. Primeiro, eles comem do melhor. Se você já teve um pomar, se você já plantou, se você já entrou num lugar de frutas seletas, é muito difícil evitar que as aves comam. E as aves, elas são muito curiosas, então ela escolhe um fruto seleto lá na ponta da árvore. E ela começa comendo aquele fruto muito doce,
Depois ela vê uma ave do lado comendo um outro fruto também muito doce, ela vai provar aquele outro para ver se é bom. Então ela come do que há de melhor. Comem do melhor. As aves têm uma liberdade para voar que o ser humano ainda continua tentando entender. Como é ser livre como um pássaro? Que coisa é essa? Que sensação é essa de ter o vento como aquele que a sustenta, né? Ou que proporciona com que as aves voem, né? Com o bater das suas asas. As aves não sabem o que é ansiedade. Por todas essas realidades que nós estamos compartilhando, né, nesse tempo de meditação, elas não sabem o que é ansiedade. Elas não estão preocupadas se amanhã elas não vão encontrar um fruto. Elas não estão preocupadas se vai acontecer um problema com a família delas. Não. Elas estão tranquilas. O texto diz que se Deus cuida das aves, para que elas não caiam, não pereçam, né? A Bíblia diz, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Eu estou muito interessado no meu propósito para a sua vida. Quero ser muito sincero com você nesse momento. É muito difícil para nós, seres humanos, quando nós ouvimos a mensagem do Sermão do Monte, é como se a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma precisasse ser desconstruída com tudo aquilo que nós consideramos como uma espécie de reserva de mercado, que vai nos dar paz e felicidade, que vai nos dar uma colocação profissional, que vai nos dar uma colocação, vamos dizer assim, educacional, uma colocação no mundo. Nós acreditamos que todas essas coisas vão nos dar garantias. E Jesus diz, o Pai de vocês, que está nos céus, é a garantia de vocês. Vocês não têm domínio sobre isso. Vocês não têm controle sobre isso. Liberdade, o melhor, depende de mim, sabe? Deixar a ansiedade, encontrar a paz, depende de uma relação comigo. As aves cantam em todo tempo e elas reconhecem o seu Criador, reconhecem o propósito para as suas vidas. A primeira lição que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, com o próprio Deus, são as lições com pássaros. Como eu disse, abra os seus olhos para ver os pássaros. E se você, depois de ouvir essa mensagem, tiver alguma dúvida, eu queria te desafiar, mesmo na sacada da sua casa, se você está isolado, ou no quintal da sua casa, que você passasse um tempo observando os pássaros. Em segundo lugar, eu te convido, com Jesus, a considerar os lírios. Os lírios do campo são flores que nascem no campo e que têm uma coloração maravilhosa. As flores, elas nos encantam porque elas contêm o belo. Jesus diz que nem Salomão, tentando produzir roupas das mais belas possíveis, com a sua sabedoria, ele conseguiu se vestir como os lírios que hoje estão vivos e amanhã são lançados para ser queimados. Uma flor, além desse encantamento que ela traz aos nossos olhos, além da sua beleza, do seu aroma, ela tem uma coisa que nos assusta, que é a brevidade com que elas existem. Nós acreditamos que nós temos um certo domínio sobre o belo. Nós gostamos do belo, o belo nos encanta. O belo produz encantamento. E nós achamos que nós conseguimos costurar o belo, de alguma forma, para que o belo nos pertença. Nós queremos trazer o lírio, nós queremos fazer coisas tão belas quanto a própria natureza. Nós acreditamos muito disso. Mas Jesus diz, os lírios não tecem. Eles não costuram. Eles não fazem um trançado para serem como eles são. Às vezes a gente tem uma concepção de que nós vamos conseguir o belo se nós o tecermos. E Deus diz, não, eu faço o belo. E o belo para Deus não é o belo que nós enxergamos. A Bíblia diz que o belo para Deus é o que você tem dentro de você. É assim que Deus olha e o seu coração se agrada com o que está no seu coração. Nós nunca vamos dominar o belo. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão o tempo inteiro conectados. O tempo inteiro conectados.
tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro. E nós achamos que por causa das nossas conexões, nós vamos alcançar a beleza na nossa vida. Isso não é verdade. Não é assim que acontece. Os lírios não copiam o belo. Salomão podia tentar reproduzir, conforme Jesus diz, a beleza dos lírios. Nós, nas nossas construções, nós imitamos diversas coisas na arquitetura e na engenharia, diversas coisas que se encontram na natureza. Pontes lembram a sustentação que nós podemos encontrar no próprio esqueleto dos animais, arcadas muitas vezes, a beleza dos contornos da arquitetura. Nós sem dúvida alguma, imitamos o belo, mas os lírios não copiam o belo. Eles não estão preocupados e nem podem fazer isso. O belo para os lírios não é fruto da sabedoria e não é fruto de qualquer coisa que eles possam por si só fazer. O belo, para quem quiser compreender o belo, é fruto da obediência e de uma compreensão de que todas as coisas vêm do Criador e que são uma dádiva. E que a vida é muito mais uma dádiva do que uma conquista. Talvez você que está me ouvindo seja agredido com essa palavra, de que a vida é muito mais uma dádiva do que uma conquista. Mas talvez algumas das coisas mais incríveis da vida que nós vamos experimentar são, de fato, uma compreensão clara de que você recebeu isso de Deus. Os lírios não copiam o belo. Seu esplendor não é fruto de trabalho. Os lírios não se esforçam. Diz o texto de uma forma esplendorosa. Deus as veste assim, a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada do forno. Os lírios, eles não trabalham. Não, eles não trabalham. Como pode existir força ausente do trabalho? O que o texto diz é que o trabalho divino é exaltado. Acho bonito quando o Salmo 127, no versículo 1, diz que Deus trabalha enquanto você dorme. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Inútil vai ser repousar à tarde, comer o pão difícil de ganhar, repousar à tarde, levantar cedo, lutar por algo que, de fato, eu não estou nem em momento algum dizendo que o trabalho é algo mal, de forma nenhuma. O trabalho é abençoado por Deus. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo uma coisa muito especial. É que o trabalho divino deveria ser exaltado através do seu trabalho. Deus está com os lírios do campo, é o que o texto diz. Deus está com você, onde quer que você for e no que você fizer, se você depender dele. Na hora que nós vamos para o trabalho, não é hora de nos afastarmos de Deus, de dizermos, Senhor, agora é conosco. Não, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor está conosco sempre. Os lírios do campo espelham a glória de Deus. A glória de Deus se encontra em tudo que foi criado. E o que foi criado espelha quem Deus é. Espelha a glória dele, espelha a majestade dele. Reflete o esplendor de Deus. Os lírios, como toda a criação, nos apontam para um propósito maior, para um significado para a vida. Nós não podemos viver sem o belo. O que adianta viver e os nossos olhos serem cobertos pela escuridão e pela tristeza e pelo que é horrível? Deus nos criou para vermos o belo. Nós não fomos chamados para viver uma vida morta, mas nós fomos chamados para viver uma vida que, se for esplêndida, maravilhosa e cheia da presença de Deus, ela está fora do seu controle. A vida é a maneira como Deus abençoa você. Queria te dizer nesse momento que você pode ver isto ou não, mas você é uma pessoa abençoada por Deus. Você está cercada pela misericórdia de Deus, pelo cuidado de Deus, e tudo isso está ao seu redor.
E por isso Jesus diz, eu quero convidar vocês, no meio dessa pandemia, no meio dessa crise de uma reconstrução do mundo, que quem cuida das coisas criadas, quem cuida dos seus próprios filhos sou eu. Eu sou o Deus da providência. Eu posso guiar a sua vida. Eu posso dirigir a sua história, acima dos seus planos e dos seus esforços. É isso que o texto nos ensina sobre as lições com pássaros e com flores. E aí Jesus entra num momento em que ele diz uma coisa que talvez seja interpretada de uma forma muito errônea por nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em terceiro lugar, eu queria dizer a você que o reino está em primeiro lugar. O reino de Deus já foi muito confundido pelas pessoas sobre o que seria o reino de Deus. As pessoas têm confundido isso com uma instituição religiosa, têm confundido isso com o reino dos homens. Mas o reino de Deus está sobre esse mundo, sobre o universo, onde Deus, como rei, governa o mundo com amor e justiça, que é incompreensível aos nossos olhos. E diante disso, diante desse reino, se apresentam algumas situações que eu e você precisamos entender. Para nós entendermos que o reino está ao redor da nossa vida e que o reino de Deus deveria ser a nossa vida. Como diz Jesus, o reino está em vocês. Quando você diz e se dispõe a se tornar um seguidor de Deus, da sua palavra, da sua vontade. Então, eu preciso me despojar da minha ansiedade. Baseado em quê? Eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Já passei muitos dias na minha vida, muitas noites, e não vou dizer para você que não passei semanas com aflições imensas. E enquanto eu orava, ao invés de diminuir minhas aflições, eu muitas vezes estava mais aflito ainda. Porque de certa forma eu acreditava que na batalha espiritual que eu estava travando, em algum momento eu ia ter controle sobre aquela situação. E a vida, como eu falei agora há pouco, ela está sob o controle de Deus. Deus reina. Você não pode acrescentar 50 centímetros ao curso da sua história. Tem um plano de saúde daqueles maravilhosos que você pode imaginar que seja maravilhoso, ou esteja dependendo de uma saúde pública bastante limitada. Como ainda nós temos uma saúde pública, graças a Deus, no nosso país, mas em muitos lugares ela é muito limitada. Não importa qual for a sua situação, você não pode aumentar os dias da sua vida, nem encurtá-los. Você pode não ter condições, pode não estar se sentindo bem nesse momento em que você está vivendo na sua vida, e pode estar perguntando o que vai ser de você, ou ainda pode estar ansioso pensando sobre o que as pessoas pensam sobre você. A gente sofre muito imaginando o que as pessoas imaginam sobre nós. Todas essas coisas geram ansiedade, mas a primeira coisa que eu quero te convidar a pensar é que Deus reina, que Ele o ama e que Ele quer dirigir a sua vida não por um interesse pessoal próprio, com interesse de ganhar algo. Não, Deus quer abençoar com você, a sua vida reinando sobre ela. E uma coisa que esse reino pode produzir na sua vida é libertar você da ansiedade, que talvez tenha dominado o seu coração. Ele diz, por que vocês não têm fé? Jesus diz, vocês não estão percebendo como eu tenho trabalhado, como eu opero em todo o tempo? A gente tem uma segunda dificuldade para entender o reino de Deus. A gente quer comparar o esplendor do reino de Deus com o reino humano. O reino dos homens tenta ser o reino de Deus, tenta espelhar o reino de Deus pela sua glória. Então, quando você vai a um lugar onde você fica muito impressionado com uma corporação, quando você vai a um país onde ele é muito limpo, muito organizado, tudo é muito feito com muita precisão, algumas pessoas podem dizer assim, puxa, isso é o reino de Deus. O reino de Deus é muito superior a tudo isso, porque o reino de Deus, intrinsecamente,
tem as perfeições divinas, dos quais nós nunca vamos ser iguais e nem ser semelhantes. Apesar dessas perfeições serem compartilhadas, como o amor é compartilhado conosco, e nós podemos amar, Deus está muito acima de qualquer plano humano. E o que nós consideramos uma perfeição hoje, uma coisa sublime, amanhã se torna um lugar de caos e de destruição. O reino dos homens não é como o reino de Deus. E a glória humana é uma glória fugaz. Quantos reinos humanos já se exaltaram como os reinos mais poderosos e eles deixaram de existir e se tornaram lugares simples, como qualquer outro lugar do mundo. O reino humano desaparece. É muito comum nós ouvirmos falar, nós lemos sobre potências humanas que já não existem, seus reinos já não existem e não há mais memória deles. Os pilares da glória humana vão perecer, mas o reino de Deus vai permanecer. Então diz o texto, buscai o reino de Deus. No meio dessa crise que você está vivendo, onde situações como a roupa que você tem que comprar, a comida, que são tão essenciais, ou a roupa que espelha o que você tem que conquistar. Quero te convidar nesse momento a pensar que o reino de Deus está acima de todas essas coisas e você e eu somos convidados a buscar esse reino como a prioridade da nossa vida. Nossa insuficiência quanto ao futuro é completa. Nós não podemos prever o futuro, nós não temos poder, nós não temos conhecimento e nós não temos eficiência para prever e executar o futuro. O reino de Deus está acima do domínio humano, da glória humana. Deus reina. E isso deve trazer paz ao seu coração, que anda com Deus e que entregou sua vida a Ele. Deus reina. Talvez você esteja numa situação de muita aflição. Eu não tenho passado dias fáceis como nenhum dos outros seres humanos. Não são dias fáceis, não são dias comuns, não são dias programáveis, mas Deus reina. E o futuro não pertence a mim nem a você, mas pertence a Ele. E Ele nos ama. Creia no amor de Deus, que foi capaz de dar o seu Filho, deixá-lo encarnar-se, para que você conhecesse quem Deus é e morrer a nossa morte. Mas eu também queria te dizer que nós precisamos buscar o reino de Deus como a prioridade das nossas vidas, porque as nossas escolhas são muito equivocadas. Quando nós resolvemos criar um reino humano para a nossa maneira de governar a nossa vida, nós fazemos escolhas erradas. E nós escolhemos errados, nós nos perdemos nas nossas escolhas. E nós apoiamos pessoas e projetos que nós achamos lindos, mas aquelas pessoas e projetos acabam sendo uma destruição para nós. Como nós podemos nos desviar da verdade, mesmo estando perto dela? Como nós podemos nos perder? Como nós escolhemos de forma inútil? Nós precisamos que o Senhor reine e nós precisamos ter como prioridade o seu reino quando cada dia começar e quando cada dia terminar. Quando você entender qual é o reino de Deus e como o reino de Deus trabalha, Deus vai prover a você paz, uma paz que excede o seu entendimento. Você vai encontrar uma paz no meio de umas situações de grande aflição, mas é uma paz que existe em Deus e que não existe fora de Deus. É uma paz de ter entendido que Deus governa e que Ele reina sobre a sua vida. E é uma paz que já não depende das circunstâncias. E agora você pode buscar a Deus de verdade, como prioridade da sua vida. Quando o dia começa, lembrar dele não só em fazer uma oração para dizer, já estou indo, ou simplesmente uma coisa rápida por obrigação, ou ler as Escrituras simplesmente por uma obrigação, um compromisso também. Você pode buscar a Deus com orações, pode buscar conhecer a sua palavra e buscar primeiro o que significa. Buscar primeiro está na sua alma em primeiro lugar. O que faz feliz você? Olhe para os pássaros e você vai ver que eles estão felizes. Olhe para os lírios do campo. Olhe para o esplendor deles, para a beleza deles. E aprenda uma lição.
aprendamos uma lição. Em Deus, a nossa alma vai encontrar plenitude de alegria. Onde é que está o seu coração? Para pensar ainda sobre qual é o primeiro lugar. Você está tentando mudar um destino que já está traçado, que você sente que já está sobre você e que você não vai vencer de forma alguma? Você está tentando aumentar 50 centímetros o curso da sua história? Seu coração anda vagando por que lugares distantes do reino de Deus? Talvez tentando construir o seu reino e construir uma torre de Babel tão alta que possa rivalizar com Deus. Deus reina. Deus reina. Encontre. Peça a Deus que mude o seu coração, para que ele não fique simplesmente agarrado a paixões passageiras, mas que o seu coração encontre um reino onde Deus governa com justiça, retidão e amor, e que o seu coração se apegue a esse amor. Qual é o valor da sua vida? O que é que enriquece você? Se você quer saber como Deus pode ser o primeiro na sua vida, o que é que enche a sua vida de prazer? Qual é a razão que faz você acordar? Será que o isolamento tem feito você ser uma pessoa isolada, individualista? Deus tem falado com você? Você compreende o propósito para a sua vida? Você entende que a sua vida tem um propósito maior? Pois é, buscando a Deus como prioridade, o valor da vida vai se apresentar para você. Quando o reino de Deus chega sobre a sua vida, é a oração que Jesus nos ensinou a fazer, dizendo: venha o teu reino. Quando o reino de Deus chega sobre a sua vida e você está com os olhos voltados para ver as lições com pássaros e as lições com as flores, sua alma, seu coração, seus valores, sua razão passam a ver o mundo de uma forma que nunca você viu. Porque o reino de Deus está em tudo e está em todo lugar. Deus está no centro. Como é que você vai ser abalado se Ele é a rocha que te sustenta? O maior valor para a sua vida vai ser ouvir o que Ele tem para te dizer. E você vai experimentar o amor de Deus e vai poder dizer para Ele também: como eu o amo. A minha oração é para que Deus o abençoe, o arranque de um reino humano, para que Deus tire a ansiedade da sua alma e da minha alma, e para que a prioridade da nossa vida seja conhecer como é viver plenamente no reino de Deus. É por isso que eu quero convidar você a orar nesse momento. Senhor, como é difícil para nós descansarmos em dias como esses. Como é difícil, Senhor Deus, a gente continuar tentando governar as nossas vidas porque nós nos sentimos desgovernados, Pai. Senhor, abre o meu coração, abre o nosso coração para o Teu reino. Nos ensina estas lições tão poderosas com pássaros e flores, Pai. Pai, que o Teu reino venha em primeiro na nossa alma, no nosso coração, que ele seja o maior valor para nós, Senhor Deus. Que o Teu reino produza um propósito na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações. Pai, eu abençoo as pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse tempo que se chama hoje. E peço que elas possam encontrar-se com o Teu reino e que o Seu reino venha sobre a vida delas, em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo, produzam o reino de Deus em vocês para uma vida plena, hoje e para todo sempre, para o Seu louvor. Amém. Deus a abençoe, Deus o abençoe. Vamos continuar em espírito juntos, servindo ao nosso Senhor que nos redimiu. Deus o guarde, Deus a guarde.